Olá, terráqueos. Bom, então cada vídeo que eu faço eu fico mais à vontade com isso aqui. Isso é bom. E eu me divirto aqui com isso aqui. Espero que vocês também achem os conteúdos interessantes, gostem da minha forma de dizer. Apesar de um pouco atrapalhada, aos poucos eu vou me soltando aqui. E dando continuidade aos temas da roda plural, né, que eu vou estar sempre ressaltando aqui os tópicos, eu vou retomar pelo menos até o início do ano, onde a gente falou sobre a questão, acho que sobre os projetos de anos 2021, eu acho que esse eu não vou fazer não, porque assim, né, é meio superficial. Mas agora os outros dois anteriores, eu acho que vai ser interessante, né, e porque são temas que eu gosto, né, que envolvem a questão da política, de planejamento e coisa e tal. Não que eu entenda profundamente sobre política, sobre lei, essas coisas, mas é algo que eu gosto de estar acompanhando, mas porque é necessário acompanhar, né, porque tudo isso depende, tudo da forma como eles lidam com a política impacta direto ou indiretamente na minha vida. E na última roda, antes de saúde mental, que eu já gravei um vídeo aqui, que é o anterior, a gente falou sobre a questão da importância, da relevância da Câmara dos Deputados Federais e do Senado para o município, né? Que era um espaço para a gente poder refletir um pouco sobre política e sobre a eleição que está para acontecer nos próximos dias, né, do Senado e da Câmara. E aí, nessa roda, a gente discutiu um pouquinho sobre a questão dessa eleição na Câmara lá e no Senado está polarizada, como tudo no Brasil está polarizado, então lá também não seria diferente, né, dessa polarização de pró e contra governo, sendo que, na verdade, a Câmara dos Deputados e Senados deveriam fiscalizar o Executivo, mas, afim, sempre dá essa discussão. Faz parte da política. Política é isso, é o jogo, a arte de negociar. A gente reflete um pouco sobre como é que o início das vacinações, né, do Covid impacta nessa eleição, né, já que é toda uma discussão aí do governo São Paulo, do Doria, com relação ao Bolsonaro, então como é que se impactaria nessas discussões dessa eleição. O Brasil tem os piores eleitores do mundo, porque todo mundo vai votar e depois, passada a eleição, não procura saber, não procura se informar, não procura fiscalizar. Então, assim, eles ficam acomodados nas buscas dos interesses deles, mas a população também não cobra dos políticos. Então, assim, é um acomodado em cima do outro, porque a população também é acomodada, né? Aceita calado os mandos e desmandos, que muitas vezes prejudicam a própria população, ela continua inerte. Os deputados e senadores são diferentes, distantes da sociedade, como se fossem estrelas. E é uma questão que a gente tem que combater. Foi uma discussão que a gente teve, que assim, porque eles não são estrelas, não são especiais. Muito pelo contrário, eles são pessoas que estão lá para servir ao povo. No dia que essa ficha cair, o Brasil avança. Né? Então a gente precisa tirar esse misticismo e mostrar que, ó, não, é uma pessoa comum como qualquer outra, que deveria estar defender as pautas do povo, ao invés de defender pautas do governo ou contra o governo. Não, se é do interesse do povo, então ótimo, vamos votar, vamos incentivar. Mas se não é barrar, né? A população busca acompanhar pouco sobre política, como eu disse no comentário de cima anterior. Então o povo precisa buscar um mínimo, pelo menos. Né? Saber que qualquer coisinha que você vai comprar ali na esquina, no bar, não seja onde for, tem imposto. Se tem imposto, tem política. Então, tudo que a gente vive é política. Né? Na questão da própria eleição lá da Câmara dos Deputados, discutiu que os candidatos já são pressionados pelos interesses de outros partidos. Né? E que essa polarização do Brasil, que vem desde 2015, então, assim, já era esperado. Né? Que ali já voltou ali o governo querendo conseguir os seus votos, os seus interesses, né? Então já tem a pressão do governo, né? E tem lá das pautas que já estão para serem discutidas, né? Como a reforma tributária que estão aguardada, né? E que o povo deveria estar ciente dessa reforma tributária, porque pelo que tudo indica eles não estão dispostos a taxar grandes fortunas, né? Que é um princípio de caminho para poder ajudar, inclusive, na crise que estamos e que provavelmente deve persistir nos próximos anos. Né? Então, essa taxação de grandes fortunas seria uma saída para a gente não ficar inerte na crise.
a mídia e sua influência para os conhecimentos políticos. Ou seja, a forma como a mídia apresenta os políticos, né? Isso, é claro, que a mídia deveria ser imparcial, mas em tudo não existe parcialidade total na vida. Tudo tem sempre um ponto de vista, algum interesse por trás. E a mídia, sobretudo, que tem o interesse de se manter enquanto mídia, enquanto posição acima, com um sistema de alienação, de controle das massas, né, tem lá seus interesses também para defender os políticos. Então, você vê isso em reportagens. Um exemplo clássico, você vai ver na questão que quando a mídia queria derrubar o PT. Isso é nítido. Né? A mídia não queria porque ele estava tendo algumas questões que não eram do interesse da mídia. Então, o PT era foco da atenção dos telejornais em grande maioria. Passadas as eleições, as questões do governo começaram a ser menos divulgadas. Né? E agora retoma, porque agora consegue se perceber também um prejuízo para as mídias diante disso. E é claro, diante da calamidade que estamos vivendo de acordo com a pandemia. Né? Então, sim, tudo tem uma questão de interesse, porque isso tudo faz parte de política. Política é a arte de negociar. Poucas representatividades do povo, né? E aí isso tudo tem a ver com tudo que eu já falei. A forma como a mídia apresenta os políticos impacta muito. Então o povo não se sente representado, né? Porque se a gente fosse para ser representado de fato, a população brasileira, mais de 50% é negra. Então, se fosse para representar, aquela Câmara lá deveria estar com 50%, no mínimo 60% de pessoas negras, 50% de mulheres. Né? Por quê? Porque essa é a maioria da população. Né? E essa deveria ser a cara dos nossos representantes, o que na verdade não é. Então, assim, em outras rodas em outros temas de vídeos que eu vou fazer, eu vou falar sobre política e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O aspecto político, né, a gente discutiu um pouquinho dessa questão de como que isso é apresentado para a gente, né? Inclusive, não é tão noticiado sobre essa eleição que está para acontecer, mas deveria, porque ela é fundamental. Porque se for eleito alguém que é pró-governo, a gente pode, apesar que, independente de quem seja eleito, a gente percebe que há uma pouca probabilidade de abertura de um impeachment, a menos que a queda do presidente caia drasticamente. Mas isso está complicado, porque a rede de fake news, de mentiras, e assim, está bem forte, então é uma questão bem complicada. Nós refletimos sobre a questão das escolhas das eleições de 2018, né? Então, assim, a gente fala de renovação, que a gente precisa renovar, mas quando a gente vai ver os comparativos, né, as representatividades do povo continuam em minoria. Aí, como é que esse povo chegou lá? Porque a população não foi conscientizada sobre o que é política, sobre a importância de política, mesmo não gostando, antes das eleições de 2018. Então, a gente precisa repensar esse modelo de consciência para a população para 2022, né? Porque a gente tenha realmente uma Câmara mais representativa de fato em 2022. Divergência entre os próximos de nós versus a capacidade. É uma discussão interessante, porque, assim, muitas vezes eu ouvi aquela discussão, mas eu tenho que votar no deputado que é da região, que é da minha cidade. E foi uma discussão que uma das participantes comentou, que assim, que ela falou que ia votar numa candidata que era de Belo Horizonte, em vez de votar num deputado que seja da região nossa aqui. E ela foi meio assim, que induzida, falou, mas você tem que votar, porque ele vai representar a gente. Só que a deputada em questão era uma mulher, então a deputada em que ela votou representava muito mais os ideais dela e tinha muito mais capacidade que talvez o candidato aqui. Né? Então a gente precisa também desmistificar essa situação, que a gente tem que votar nos próximos da gente. Não, a gente precisa votar com a gente com capacidade para fazer o que tem que ser feito. Né? A apreensão sobre as notícias dessa eleição será no meio de um governo em curso. Né? Então, ou seja, é aquilo que eu citei um pouco anteriormente, que é a questão, assim, que essa eleição está sendo também um pouco mais divulgada do que as anteriores, quando há, por causa dessa questão, porque ela está no meio de um governo. Então, as tomadas de decisões desse presidente da Câmara já está meio que direcionada pelo que está por vir diante do governo federal, que já está aí e vai permanecer por no mínimo 2 anos. Queda de pluralidade do presidente. Então, a gente discutiu um pouco sobre essa questão, né, porque a gente está vendo que
Ontem eu vi um link, uma reportagem, uma imagem, eu vou colocar ela aqui no canto de cá, né? Tá vendo? Eu me perco todo aqui, gente. Então, assim, com o tempo eu vou pegando um ritmo. Mas é uma imagem que eu vi que o Brasil foi o pior país para lidar com a pandemia. Dentro de, se não me engano, 98 países. Ou seja, o pior. Então, assim, essa queda de popularidade, eu falo correndo e fica negócio, eu preciso até fazer uns vídeos um pouco mais calmo, né, galera? Mas, assim, essa queda de popularidade do presidente tem a ver com essa questão do Covid, né? Essa não colaboração para que as vacinas chegassem logo, para que evitasse aglomerações, porque assim, a questão da pandemia, ela podia muito bem ter sido muito melhor relacionada para a população brasileira se a gente tivesse um governo central, que seria o governo federal, com os comandos do que seria feito, né? E a partir do momento que o presidente não toma essas decisões, o Supremo decide que os municípios e os estados têm autonomia. Só que, assim, isso é um grande problema. Então, isso também ocasionou na questão da queda de popularidade. Que, a princípio, se elevou no início da pandemia por causa do auxílio emergencial, porque o povo falou, o presidente fez o auxílio. Não. É sempre bom frisar. O governo federal tinha decidido que o auxílio emergencial seria de R$ 200. E aí, quando chegou na Câmara dos Deputados, eles votaram por R$ 500. E o presidente falou, então vamos pôr R$ 600 e fechou nisso. E a queda de popularidade dele caiu exatamente agora que o auxílio foi, até então, está suspenso, né, para 2021. Então a queda dele cai. Né? Então as pessoas precisam entender que a popularidade dele não deveria ter subido por causa do auxílio, pelo simples fato que não foi ele que fez essa tomada. Né? Mas, enfim, a gente vê essa queda dele. Não só por questão do auxílio, mas por questão das próprias vacinas. Né? Que agora o povo está vendo que a gente podia estar com vacinas no país num processo de escala muito maior se ele não tivesse tomado algumas atitudes indevidas lá atrás. Né? A falta de conhecimento dos candidatos nas eleições populares de 2018, ou seja, quando teve a eleição de 2018, a gente não tem conhecimento dos candidatos. E também o excesso de candidatos, né? Uma questão que eu me questiono, eu vou no vídeo que eu vou falar especificamente sobre política ou sobre Câmara, alguma coisa assim, é esse alto número de candidatos, é muita gente. Na última eleição você tinha que decidir por 2 senadores e 1 deputado, mas assim, são 518, depois eu vou verificar a informação correta. Eu sei que é mais de 500 deputados, mas será que a gente precisa de tantos representantes assim? Eu acho, tipo assim, essa reflexão me veio muito quando teve o impeachment da Dilma, que tinha toda aquela mídia por trás, porque tinha o interesse da mídia na queda daquele governo naquela época, que a gente viu aquele circo, para mim foi um circo de horrores, né? 500 e poucos deputados falando abobrinhas e, pelo Deus, pela igreja, aquilo para mim foi uma palhaçada, na minha opinião, tá, gente? Mas assim, e aí, eu acho que pode cortar pela metade, sabe, 250, tá de bom tamanho, porque se a gente observar a capacidade deles lidarem ali, eu acho que não é o número que vai resolver a qualidade dos nossos representantes, não. Vai ter 500 deputados. Se a gente tiver 250, eu acho que daria para resolver bastante coisa e faríamos economia. Lembrando, eu gosto sempre de lembrar que um deputado nos custa mais de 30 mil por mês. E muitas das vezes eles trabalham de terça a quinta. Então, assim, eu acho assim, na hora que a gente for falar de fato sobre política aqui no canal, a gente vai discutir um pouco sobre essas questões. A gente discutiu um pouquinho sobre a centro-direita, né, que é um eixo que está se formando aí em oposição à frente ampla, que aí, porque aí a gente vai falar um pouquinho da questão dos viés de direita e de esquerda, mas a gente discutiu assim, que a centro-direita está muito mais organizada, né, está se organizando, conseguindo formar, ter uma organização para se candidatar daqui a preparar seus candidatos daqui a 2 anos, do que a esquerda com a frente ampla. Né? Então, assim, essa busca por protagonismo de quem vai representar a frente ampla está sendo um grande impasse, e é uma grande preocupação que a gente tem, inclusive para combater esse ódio que tomou conta do país com o bolsonarismo. E a gente fala um pouco sobre o barreirismo, né? Que o barreirismo tem um pouco a ver com aquela questão de que eu tenho que votar quem é próximo a mim.
né? Então, assim, a gente precisa repensar essas posições. É claro que seria bom que a gente tivesse alguém capaz que estivesse próximo da gente, né? Só que, infelizmente, nem sempre dá, né? Então, assim, eu sou muito mais a favor em votar numa mulher negra, porque eu sei que essa mulher negra, ao lutar pelos ideais dessa classe, vai melhorar para mim. Porque o meu filho, estudando uma escola com diversidade, ele vai entender sobre o respeito muito mais do que ter um branquelo lá defendendo interesses de ricos, né? Então, assim, a gente precisa repensar um pouquinho sobre essas posições. Então é isso, esses foram os tópicos, né, da roda. Aguardo vocês, né, pro próximo vídeo, né, que eu estarei falando sobre o plano diretor, em que está sendo executado em Nova Serrana, né, e assim, a importância desse plano, o que é esse plano, falarei um pouco mais sobre ele, em que andamento ele está na cidade. Então é isso, né, então aguardo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe, e deixe um comentário, né, se possível, do que achou sobre esse vídeo, sobre o tema da roda, deixe lá sugestões para temas de futuros vídeos, ou de temas também para as futuras rodas, enfim, fique à vontade, o espaço aqui é para a gente poder dialogar. Então é isso. Namastê e Ubuntu.